Audiolivro de Cyrus Harry Brooks, A Prática da Autossugestão pelo Método de Emily Coué. Capítulo 1. A Clínica de Emily Coué. A Clínica de Emily Coué, onde a autossugestão induzida é aplicada ao tratamento de doenças, está situada em um agradável jardim anexo à sua casa, na extremidade tranquila da rua Joana d'Arc, em Nancy. Foi aqui que eu visitei no início do verão de 1921 e tive o prazer de assistir pela primeira vez uma de suas consultas. Entramos no jardim de sua casa um pouco antes das 9 horas. Em um canto havia um prédio de tijolos de 2 andares com as janelas escancaradas para deixar entrar o ar e a luz do sol. Esta era a clínica. A poucos metros havia uma construção menor de 1 andar que servia de sala de espera. Sob as ameixeiras e cerejeiras, agora carregadas de frutas, pequenos grupos de pacientes estavam sentados nos bancos do jardim, conversando amigavelmente e aproveitando o sol da manhã, enquanto outros vagavam em duplas ou trios entre as flores e os canteiros de morangos. A sala reservada para os tratamentos já estava lotada, mas apesar disso, os recém-chegados, ansiosos, tentavam constantemente entrar. Os peitoris das janelas do andar térreo estavam cercados, e um denso nó se formou na porta. No interior, os pacientes ocuparam primeiro os assentos que cercavam as paredes, e depois cobriram o espaço disponível, sentando em bancos de acampamento e cadeiras dobráveis. Coué, com alguma dificuldade, encontrou-me um assento, e o tratamento começou imediatamente. O primeiro paciente a quem se dirigiu foi um homem frágil de meia idade que, acompanhado de sua filha, acabava de chegar de Paris para consultá-lo. O homem era um caso grave de problema nervoso. Ele andava com dificuldade e sua cabeça, braços e pernas estavam aflitos com um tremor contínuo. Explicou que se encontrasse um estranho a caminhar na rua, a ideia de que este notaria sua enfermidade o paralisava completamente e ele tinha que agarrar-se a qualquer apoio que estivesse à mão para não cair. A convite de Coué, levantou-se da cadeira e deu alguns passos pelo chão. Ele andava devagar, apoiado em uma bengala. Seus joelhos estavam meio dobrados e seus pés arrastavam pesadamente pelo chão. Coué o encorajou com a promessa de melhora. Você tem semeado a semente ruim em seu inconsciente. Agora você vai semear a boa semente. A paciente seguinte era uma mulher sobrecarregada de trabalho da classe dos artesãos. Quando Coué perguntou a natureza de seus problemas, ela irrompeu em uma enxurrada de queixas, descrevendo cada sintoma com uma minúcia volúvel. Madame, ele interrompeu, você pensa demais em suas doenças, e ao pensar nelas, você cria novas. Em seguida, veio uma menina com dores de cabeça, um jovem com os olhos inflamados e um lavrador incapacitado por varizes. Em cada caso, Coué afirmou que a autossugestão deve trazer alívio completo. Depois, foi a vez de um empresário que se queixou de nervosismo, falta de autoconfiança e medos assombrosos. Quando você conhece o método, disse Coué, você não se permite abrigar tais ideias. Eu trabalho muito duro para me livrar deles, respondeu o paciente. Você se cansa. Quanto mais esforços você faz
mais as ideias voltam. Você vai mudar tudo isso com facilidade, simplicidade e, acima de tudo, sem esforço. Eu quero, o homem interrompeu. É exatamente aí que você está errado, Coué disse a ele. Se você diz, eu quero fazer alguma coisa, sua imaginação responde, mas você não pode. Você deve dizer, eu vou fazer isso. E se estiver na região do possível, você terá sucesso. Um pouco mais adiante, havia outro neurastênico, uma garota. Esta era sua terceira visita à clínica, e há 10 dias ela praticava o método em casa. Com um sorriso feliz e um pouco de autoimportância perdoável, ela declarou que já sentiu uma melhora considerável. Ela tinha mais energia, estava começando a aproveitar a vida, comia com vontade e dormia mais profundamente. Sua sinceridade e deleite ingênuo ajudaram a fortalecer a fé de seus colegas pacientes. Eles a viam como uma prova viva da cura que deveria vir a eles. Coué continuou suas perguntas. Aqueles que não podiam, seja por reumatismo ou por alguma afecção paralítica, fazer uso de um membro, eram chamados, como critério de progresso futuro, a esforçar-se ao máximo. Além do visitante de Paris, estavam presentes um homem e uma mulher que não conseguiam andar sem apoio, e um camponês corpulento, ex-ferreiro, que há quase 10 anos não conseguia levantar o braço direito acima do nível do ombro. Em cada caso, Coué previu uma cura completa. Durante essa fase preliminar do tratamento, as palavras que ele falou não eram da natureza de sugestões, são expressões sóbrias de opinião, baseadas em anos de experiência. Nenhuma vez ele rejeitou a possibilidade de cura. Embora com vários pacientes sofrendo de doença orgânica em estágio avançado, ele admitiu sua improbabilidade. A estes, porém, ele prometeu a cessação da dor, uma melhora do moral e pelo menos um retardo no progresso da doença. Enquanto isso, acrescentou, os limites do poder da autossugestão ainda não são conhecidos. A recuperação final é possível. Em todos os casos de distúrbios funcionais e nervosos, bem como nos menos graves de natureza orgânica, afirmou que a autossugestão aplicada conscientemente era capaz de eliminar completamente o problema. Coué levou quase 40 minutos para completar seu interrogatório. Outros pacientes testemunharam os benefícios que o tratamento já lhes havia conferido. Uma mulher com um inchaço doloroso no seio, que um médico havia diagnosticado como sendo de natureza cancerosa, encontrou alívio completo após menos de 3 semanas de tratamento. Outra mulher enriqueceu seu sangue empobrecido e aumentou seu peso em mais de 4 quilos. Um homem foi curado de uma úlcera varicosa. Outro, em uma única sessão, se livrou do hábito de gaguejar ao longo da vida. Apenas um dos ex-pacientes não relatou melhora. Monsieur, disse Coué, você tem feito esforços. Você deve confiar na imaginação e não na vontade. Pense que você é melhor e assim será. Coué passou a delinear a teoria apresentada nas páginas que se seguem. É suficiente aqui expor suas principais conclusões, que foram estas. Toda ideia que ocupa exclusivamente a mente é transformada em um estado físico ou mental real. Os esforços que fazemos para conquistar uma ideia, exercendo a vontade,
só servem para tornar essa ideia mais poderosa. Para demonstrar essas verdades, ele solicitou a uma de suas pacientes, uma jovem de aparência anêmica, que realizasse um pequeno experimento. Ela estendeu os braços à sua frente e apertou as mãos firmemente com os dedos entrelaçados, aumentando a força de seu aperto até que um leve tremor se instalasse. "Olhe para suas mãos", disse Coué, "e pense que gostaria de abri-las, mas você não pode. Agora, tente separá-las. Puxe com força." A garota fez pequenos movimentos convulsivos de seus pulsos, realmente fazendo o melhor de sua força física para separar suas mãos. Mas quanto mais ela tentava, mais seu aperto aumentava em força, até que os nós dos dedos ficaram brancos com a pressão. Suas mãos pareciam travadas por uma força fora de seu próprio controle. "Agora pense", disse Coué. "Eu posso abrir minhas mãos." Lentamente, seu aperto relaxou, e em resposta a um pequeno puxão, os dedos apertados se separaram. Ela sorriu timidamente com a tensão que havia traído e sentou-se. Coué assinalou que os 2 pontos principais de sua teoria eram assim demonstrados simultaneamente. Quando a mente da paciente se enchia com o pensamento "não posso", ela não conseguia de fato soltar as mãos. Além disso, os esforços que ela fez para separá-los, exercendo sua vontade, apenas os fixaram mais firmemente. Cada paciente foi agora chamado por sua vez para realizar o mesmo experimento. Os mais imaginativos entre eles, principalmente as mulheres, foram imediatamente bem-sucedidos. Uma velha senhora estava tão absorta no pensamento "não posso", que não atendeu ao pedido de pensar "eu posso". Com o rosto franzido, ela ficou sentada olhando fixamente para os dedos entrelaçados, como se contemplasse um ato do destino. "Voilá", disse Coué sorrindo. "Se Madame persistir em sua presente ideia, ela nunca mais abrirá as mãos enquanto viver." Vários dos homens, no entanto, não foram imediatamente bem-sucedidos. O ferreiro Willon, com o braço aleijado, quando instruído a pensar "eu gostaria de abrir minhas mãos, mas não posso", procedeu sem dificuldade para abri-las. "Você vê?", disse Coué com um sorriso. "Não depende do que eu digo, mas do que você pensa. O que você estava pensando?" Ele hesitou. "Achei que talvez pudesse abri-los, afinal." "Exatamente. E, portanto, você poderia. Agora, aperte suas mãos novamente. Pressione-as juntas." Quando o grau certo de pressão foi atingido, Coué disse-lhe para repetir as palavras "não posso, não posso." Ao repetir essa frase, a contratura aumentou e todos os seus esforços falharam em liberar seu aperto. "Voilá", disse Coué. "Agora escute. Por 10 anos, você tem pensado que não poderia levantar o braço acima do ombro. Consequentemente, você não foi capaz de fazê-lo, pois tudo o que pensamos se torna verdade para nós. Agora pense, eu posso levantá-lo." O paciente olhou para ele em dúvida. "Rápido!" Coué disse em um tom de autoridade. "Pense, eu posso. Eu posso." "Eu posso", disse o homem. Ele fez uma tentativa tímida e reclamou de uma dor no ombro. "Bom", disse Coué, "não abaixe o braço.
Feche os olhos e repita comigo o mais rápido que puder. Está passando, está passando. Por meio minuto, eles repetiram essa frase juntos, falando tão rápido que produziram um som como um zumbido de uma máquina girando rapidamente. Enquanto isso, Coué rapidamente acariciou o ombro do homem. Afinal desse tempo, o paciente admitiu que sua dor o havia deixado. Agora pense bem que você pode levantar o braço, disse Coué. A partida da dor deu fé ao paciente. Seu rosto, que antes estava perplexo e incrédulo, iluminou-se quando o pensamento de poder tomou conta dele. Eu posso, disse ele em tom definitivo, e sem esforço, ele calmamente levantou o braço até a altura máxima acima de sua cabeça. Ele assegurou ali triunfante por um momento, enquanto toda a companhia o aplaudia e encorajava. Coué pegou sua mão e a apertou. Meu amigo, você está curado. Isso é maravilhoso, respondeu o homem. Eu acredito que estou. Prove, disse Coué. Bata-me no ombro. O paciente riu e deu-lhe uma pancada suave. Mais forte? Coué o encorajou. Bata-me com mais força, o mais forte que puder. Seu braço começou a subir e descer em golpes regulares, aumentando em força até que Coué foi obrigado a chamá-lo para parar. Voa lá, mon ami. Você pode voltar para sua bigorna. O homem voltou ao seu lugar, ainda mal capaz de compreender o que havia acontecido. De vez em quando, ele levantava o braço como se quisesse se tranquilizar, sussurrando para si mesmo com uma voz espantada. Eu posso. Eu posso. Um pouco mais adiante, estava sentada uma mulher que se queixava de uma nevralgia violenta. Sob a influência da frase repetida, está passando, a dor foi dissipada em menos de 30 segundos. Depois, foi a vez do visitante de Paris. O que ele viu o inspirou confiança. Ele estava sentado mais ereto, havia uma pequena mancha de cor em suas bochechas e seu tremor parecia menos violento. Ele realizou o experimento com sucesso imediato. Agora, disse Coué, você é terra cultivada. Posso jogar a semente aos punhados. Ele fez com que o sofredor primeiro ficasse ereto, com as costas e os joelhos esticados. Então, ele pediu a ele, constantemente pensando, eu posso, para colocar todo o seu peso em um pé de cada vez, realizando lentamente o exercício conhecido como marcar o tempo. Um espaço foi então esvaziado de cadeiras e, tendo descartado sua bengala, o homem foi obrigado a andar de um lado para o outro. Quando seu andar ficou desleixado, Coué o parou, apontou sua falha e, renovando o pensamento, eu posso, fez com que ele corrigisse. A melhora progressiva acendeu a imaginação do homem. Ele se pegou em suas próprias mãos. O seu porte tornou-se cada vez mais confiante. Ele andava com mais facilidade e mais depressa. Sua filhinha, toda sorridente, estava ao seu lado, proferindo expressões de deleite, admiração e encorajamento. Depois da sessão, disse Coué, você virá dar uma corrida no meu jardim. Assim, Coué continuou sua ronda pela clínica. Cada paciente que sofria de dor recebeu alívio completo ou parcial. Aqueles com membros inúteis
tiveram uma medida variável de uso restaurada a eles. O jeito de Coué sempre foi discretamente inspirador. Não havia formalidade, nenhuma atitude de pessoa superior. Tratava a todos, ricos ou pobres, com a mesma solicitude amiga. Mas dentro desses limites, ele variava seu tom de acordo com o temperamento do paciente. Às vezes, ele era firme, às vezes, brincava suavemente. Ele aproveitou todas as oportunidades para uma pequena brincadeira humorística. Quase se poderia dizer que ele provocava contato alguns de seus pacientes, dando-lhes a ideia de que sua doença era absurda e um pouco indigna. Que estar doente era uma fraqueza singular, mas repreensível, da qual eles deveriam se livrar rapidamente. De fato, essa negação da dignidade da doença é uma das características do lugar. Nenhuma homenagem é prestada a ele como um dread monarch. É gentilmente ridicularizado, seus terrores parecem de segunda categoria e suas vítimas acabam rindo dele. Coué passou agora à formulação de sugestões específicas. Os pacientes fecharam os olhos e ele prosseguiu em voz baixa e monótona, para evocar diante de suas mentes os estados de saúde mental e física que procuravam. Ao ouvi-lo, seu estado de alerta diminuiu. Eles foram embalados em um estado sonolento, povoado apenas pelas imagens vívidas que ele evocava diante dos olhos da mente. O leve farfalhar das árvores, os cantos dos pássaros, as vozes baixas dos que esperavam no jardim fundiam-se num agradável fundo sobre o qual as suas palavras sobressaíam com força. Isto é o que ele disse. Diga a si mesmo que todas as palavras que eu estou prestes a proferir serão fixadas, impressas e gravadas em suas mentes, que elas permanecerão fixas, impressas e gravadas lá, de modo que sem sua vontade e conhecimento, sem que você esteja ciente do que está acontecendo, você mesmo e todo o seu organismo obedecerão. Digo-lhe primeiro que todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, à hora das refeições, você terá fome. Isto é, sentirá aquela sensação agradável que nos faz pensar e dizer: como eu gostaria de comer alguma coisa. Você comerá então com excelente apetite, apreciando sua comida, mas nunca comerá demais. Você comerá a quantidade certa, nem mais nem menos, e saberá intuitivamente quando comeu o suficiente. Você mastigará sua comida completamente, transformando-a em uma pasta lisa antes de engolir. Nessas condições, sua digestão será perfeita e, portanto, não sentirá nenhum tipo de desconforto no estômago ou nos intestinos. A assimilação será realizada com perfeição e seu organismo fará o melhor uso possível do alimento para criar sangue, músculo, força e energia. Em outras palavras, vida. Já que você digeriu bem a comida, as funções excretoras serão executadas normalmente. Isso acontecerá todas as manhãs, imediatamente ao levantar, e sem que você recorra a nenhum medicamento laxante ou meios artificiais de qualquer tipo.
Todas as noites, você adormecerá na hora que desejar e continuará dormindo até a hora em que desejar acordar na manhã seguinte. Seu sono será calmo, pacífico e profundo, não perturbado por pesadelos ou estados indesejáveis do corpo. Você pode sonhar, mas seus sonhos serão agradáveis. Ao acordar, você se sentirá bem, brilhante, alerta, ansioso pelas tarefas do dia. Se no passado você esteve sujeito a depressão, melancolia e pressentimentos melancólicos, daqui em diante estará livre de tais problemas. Em vez de ser mal-humorado, ansioso e deprimido, você será alegre e feliz. Você será feliz mesmo sem nenhuma razão particular para ser assim. Assim como no passado, você foi sem razão infeliz. Digo-lhe, mesmo que se você tiver motivos sérios para estar preocupado ou deprimido, você não será assim. Se você foi impaciente ou mal-humorado, você não será mais nada disso. Pelo contrário, você será sempre paciente e terá muito autocontrole. Os acontecimentos que costumavam te irritar o deixarão totalmente calmo e imóvel. Se você às vezes foi assombrado por ideias más e prejudiciais, por medos ou fobias, essas ideias gradualmente deixarão de ocupar sua mente. Acrescento que todos os seus órgãos funcionam perfeitamente. Seu coração bate normalmente e a circulação do sangue ocorre como deveria. Os pulmões funcionam bem. O estômago, os intestinos, o fígado, o ducto biliar, os rins e a bexiga, todos cumprem corretamente suas funções. Além disso, se em algum órgão houver alguma lesão estrutural, a partir de hoje ela será gradualmente reparada e em um curto período será completamente restaurada. Isso será assim mesmo que você não saiba que o problema existe. Devo acrescentar também, e é extremamente importante, que se no passado você faltou confiança em si mesmo, essa autodesconfiança desaparecerá gradualmente. Você terá muita confiança em si mesmo. Repito, você terá confiança. Sua confiança será baseada no conhecimento do imenso poder que está dentro de você, pelo qual você pode realizar qualquer tarefa que sua razão aprove, e é seu dever fazer. Quando você tem uma tarefa para realizar, sempre pensará que é fácil. Palavras como difícil, impossível, não posso, desaparecerão do seu vocabulário. Seu lugar será ocupado por esta frase: é fácil e eu posso. Então, considerando seu trabalho fácil, mesmo que seja difícil para os outros, ele se tornará fácil para você. Você o fará com facilidade, sem esforço e sem fadiga. Essas sugestões gerais foram sucedidas por sugestões particulares referentes às doenças especiais de que sofriam os pacientes de Coué. Tomando cada caso por vez, ele permitiu que sua mão repousasse levemente sobre a cabeça dos sofredores, enquanto imaginava em suas mentes a saúde e o vigor com os quais eles logo seriam dotados. Assim, para uma mulher com uma perna ulcerada, ele falou o seguinte: daqui em diante, seu organismo fará tudo o que for necessário
para restaurar sua perna à saúde perfeita. Ela cicatrizará rapidamente. Os tecidos recuperarão seu tom. A pele ficará macia e saudável. Em um curto espaço de tempo, sua perna será vigorosa e forte, e no futuro permanecerá assim. Cada queixa especial foi assim tratada com algumas frases apropriadas. Quando ele terminou, os pacientes foram chamados a abrir os olhos. Coué agora explicava a seus pacientes que ele não possuía poderes de cura e nunca havia curado uma pessoa em sua vida. Traziam em si um instrumento de seu próprio bem-estar. Os resultados que viram foram devidos à realização do próprio pensamento de cada paciente. Ele tinha sido apenas um agente chamando as ideias de saúde em suas mentes. Doravante, eles poderiam e deveriam ser os pilotos de seu próprio destino. Pediu então que repetissem, em condições que seriam definidas posteriormente, a frase a que seu nome está associado. Dia a dia, em todos os sentidos, eu estou ficando cada vez melhor. A sessão estava no fim. Os pacientes se levantaram e se aglomeraram em volta de Coué, fazendo perguntas, agradecendo, apertando sua mão. Alguns declararam que já estavam curados. Alguns que estavam muito melhores. Outros que estavam confiantes na cura no futuro. Era como se um fardo de depressão tivesse caído de suas mentes. Aqueles que entraram com a mente esmagada e oprimida saíram com esperança e otimismo brilhando em seus rostos. Mas Coué acenou de lado a esses admiradores insistentes e, acenando para os 3 pacientes que não conseguiam andar, levou-os a um canto do jardim, onde havia um trecho de caminho de cascalho que corria sob os galhos das árvores frutíferas. Mais uma vez, imprimindo em suas mentes o pensamento de força e poder, ele induziu cada um a caminhar sem apoio por esse caminho. Ele agora os convidou para correr. Eles hesitaram, mas ele insistiu, dizendo-lhes que podiam correr, que deviam correr, que tinham apenas que acreditar em seu próprio poder, e seu pensamento se manifestaria em ação. Eles começaram um tanto incertos, mas Coué os seguiu com incentivos persistentes. Começaram a levantar a cabeça, a levantar os pés do chão e a correr com maior liberdade e confiança. Virando no final do caminho, eles voltaram a um ritmo razoável. Seus movimentos não eram elegantes, mas as pessoas do outro lado dos 50 raramente são corredores elegantes. Foi uma visão surpreendente ver esses 3 doentes que tinham ido mancando até a clínica em bastões, agora cobrindo o chão a uma velocidade de 8 km por hora e rindo de si mesmos enquanto corriam. A multidão de pacientes que se reuniram irrompeu em aplausos espontâneos, e Coué, afastando-se modestamente, voltou para a nova companhia de sofredores que o esperavam lá dentro.